Olá, amigo, amiga, irmão, irmã, seguidor aqui do canal CRB. Bom estarmos juntos novamente para meditarmos as Escrituras. Você é meu convidado, minha convidada, logo após a nossa vinheta. Diz assim a Escritura: levaram os fariseus o homem que fora cego. Era sábado, o dia que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Então os fariseus também lhe perguntaram como ele recuperou a visão. O homem respondeu: ele colocou uma mistura de terra e saliva em meus olhos e me lavei e agora vejo. Alguns dos fariseus disseram: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros perguntavam: como pode um pecador fazer tais sinais milagrosos? E houve divisão entre eles. Tornaram, pois, a perguntar ao cego: que diz você a respeito dele? Foram os seus olhos que ele abriu? O homem respondeu: ele é um profeta. Os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado, enquanto não mandaram buscar os seus pais. Então lhe perguntaram: este é o seu filho, o qual vocês disseram que nasceu cego? Como ele pode ver agora? E responderam os pais: sabemos que ele é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como ele pôde ver agora e quem lhe abriu os olhos. Perguntaram a ele: idade ele tem? Falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois esses já haviam decidido que se alguém confessasse que Jesus Cristo seria expulso da sinagoga. Foi por isso que eles disseram: idade ele tem? Pergunta para ele. Pela segunda vez chamaram o homem que fora cego e disseram: para a glória de Deus, diga a verdade, sabemos que este homem é pecador. E ele respondeu: não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa eu sei: eu era cego e agora vejo. Então lhe perguntaram: o que lhe fez ele? Como lhe abriu os olhos? E ele respondeu: eu lhe disse a vocês, não me deram ouvidos. Por que querem ouvir outra vez? Acaso vocês também querem ser discípulos dele? Então o insultaram e disseram: discípulo dele é você, nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas não quanto a esse, nem sabemos de onde ele vem. E o homem respondeu: ora, isso é extraordinário. Vocês não sabem de onde ele vem? Contudo, ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que teme e pratica a sua vontade. Ninguém jamais ouviu o que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Diante disso lhe responderam: você nasceu cheio de pecados. Como tem a ousadia de nos ensinar? E expulsaram aquele homem. Então, iremos ver então nesse trecho que os fariseus mais uma vez irão tentar achar alguma coisa que faça com que Jesus seja desacreditado, que Jesus
não passa de uma farsa. Para isso, eles pegam e fazem um interrogatório com o homem que foi curado por Jesus. Interessante essa passagem. Jesus diversas vezes ensinou no templo, nas sinagogas, teve com aqueles fariseus. Os fariseus muitas vezes ouviram o ensinamento de Jesus até mesmo fora das sinagogas. Jesus cura algumas pessoas, aqueles homens continuam perseguindo Jesus. E não crendo em Jesus, eles agora pegam o homem que foi curado por Jesus e chamam ele para um interrogatório. Um interrogatório que, mais uma vez, aqueles homens são envergonhados. Mais uma vez, Deus é exaltado. Mais uma vez, aqueles homens ficam furiosos, porque aquele homem que foi curado, mesmo sabendo quem é Jesus, ou devia ter ouvido falar de Jesus, experimentou da graça de Jesus, falou claramente, abertamente para eles, se este homem não fosse de Deus, como é que ele faria tantos milagres e prodígios? Da parte de quem ele faria? A cegueira física daquele homem reflete sobre a cegueira espiritual daqueles líderes religiosos, que são incapazes de enxergar o que as Escrituras falam sobre a vinda do Messias e os sinais que Jesus fazia. Aqueles homens estavam cegos pela verdade de Deus. Aqueles homens estavam tão irados com Jesus e tão cegos nos seus afazeres, nas suas atividades mundanas, que não sequer nem pararam para observar os pergaminhos. Se ele tivesse parado e observado os pergaminhos, talvez as atitudes deles seriam diferentes. Muito provável, eles não tomavam as atitudes que eles estavam tomando, creio eu. Porque, por mais que eles não concordassem, eles teriam, pelo menos, um pouco mais de observação, que nem Nicodemos. Nicodemos também foi ter com Jesus, porque muito provável ele observava as Escrituras, não somente o que aqueles homens religiosos falavam, mesmo sendo da elite, do corpo, da sinagoga, dos líderes da sinagoga. Nicodemos não se atentou somente para o que eles ouviam, talvez nas EBDs, talvez nos seminários daquela época. Então ele foi ter com Jesus para poder tomar suas conclusões. E aqueles homens nem sequer paravam para ver os pergaminhos. Opa, Jesus fez isso, o que o profeta fala sobre isso? Não, eles tinham suas próprias conclusões, as suas próprias políticas de achar quem era certo e quem era errado, mediante a sua balança, ao ponto de se irar até mesmo com esse cego. Diante disso, lhe responderam: você nasceu cheio de pecados, como tem ousadia de nos ensinar? Como se eles não nascessem no pecado, como se eles fossem seres supremos, donos absolutos da verdade, e onde talvez o pergaminho e a lei de Moisés e as leis dos patriarcas fossem somente para manipular o povo, escravizá-los numa religião, enquanto eles mesmos não observavam mais as leis e as Escrituras. E talvez o povo, cansado disso, quando Jesus se apresenta e demonstra as benfeitorias de Deus, o povo está aberto para um novo movimento. Por isso a cegueira daqueles homens trouxe à tona
a sua excessiva vontade de procurar, condenar, calar e censurar a Jesus, independente dos meios que eles precisassem fazer. Aqueles homens eram envolvidos na política no máximo. Então, muitos políticos daquela época talvez se elegessem porque aqueles homens manipulavam o povo. Hoje talvez vemos isso em muitas igrejas dos nossos dias. Igrejas que transformam púlpitos em palanques, pedindo votos para seus candidatos, prometendo aos candidatos que eles seriam eleitos com a ajuda desses homens, politizando o evangelho. E agora, amarrados, entrelaçados, ficam presos, reféns também a esses políticos depois de eleitos. E agora devem favores. Então, antes prometeram mundos e fundos para os políticos, agora os políticos talvez se rebelaram contra eles, escravizando eles. Olha, você me prometeu, agora você vai ter que fazer. Então aquele povo agora subjugado por um líder político e não mais religioso. O fato daqueles religiosos não reconhecer a Jesus impede deles desfrutar dos milagres de Jesus, não somente físico, mas também espirituais, e pedem dele desfrutar da transformação que Jesus estava causando nas pessoas. Assim como o homem cego, mas também precisava de Jesus para poder voltar a enxergar. E hoje talvez nós não sejamos diferentes, nós fechamos nosso coração. Não, tem muito pastor picareta, tem muita igreja. Não. Tem pessoas muito comprometidas ainda com o evangelho e precisamos achá-las e segui-las. Não podemos simplesmente virar as costas para Deus achando porque os homens se apossaram daquilo que não é deles. Assim como na época de Jesus. Aqueles líderes religiosos se apossaram de uma coisa que não era deles. E Jesus veio confrontar, Jesus veio demonstrar, Jesus veio apontar, olha, vocês estão trazendo para o povo e levando para o povo maldição. Porque vocês estão omitindo a verdade. Vocês estão omitindo de que Jesus era o Messias. Vocês conhecem a Escritura, vocês veem o que os profetas falaram, vocês têm anotado, têm registrado como é que seriam os sinais da vinda do Messias, e vocês estão aí com pecuinha política querendo matá-lo e não reconhecer, porque se você reconhecer que Jesus é o Messias, vocês perdem o cargo de vocês, vocês finalizam o processo de vocês. Mas eu não quero perder meu poder, eu não quero perder minha regalia. E é por isso que muita igreja hoje já não prega mais sobre pecado, sobre muitas coisas que a Bíblia condena, para não perder a sua autoridade política sobre o povo. Não mais espiritual, porque Deus não tem como habitar em pessoas que não se curvam ao seu evangelho, pessoas que não se curvam à sua voz. Então, nós vemos o próprio ensino de Jesus se concretizando aqui. Sepulturas belas por fora, mas por dentro chegam à morte. Uma vez que voltamos a ver, percebemos que não fomos chamados para ser juízes, mas sim sermos mensageiros da graça de Deus. Quando Jesus nos faz voltar a enxergar, vemos o caminho de amor, compaixão e humildade que o Evangelho nos proporciona. Não quer dizer que nós não podemos apontar o erro do irmão. Não, nós temos que, na verdade, apontar, e não como juiz, mas como mensageiros
do amor de Cristo, para restaurá-lo, resgatá-lo, e não para empurrá-lo ladeira abaixo, condená-lo. Por isso nós temos que observar as Escrituras, lermos, orarmos, termos a busca da interpretação que o Espírito Santo quer que tenhamos, e não segundo o nosso benfeitor, bem-querer. Porque nós não podemos ser apaziguadores demais, omissos demais, para que o Evangelho não vire o Evangelho do oba-oba, tudo posso, mas também não podemos ser legalistas demais, para que o Evangelho não seja acessível para todos. Não, a igreja não pode, não. Vamos encontrar o equilíbrio com a ajuda de Deus para que o pecador reconheça o seu pecado. E a graça de Deus faça o trabalho de restaurar esse pecador. Não nós decidimos se quem merece e quem não merece a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Porque nós temos que olhar para nós, que nós também somos pecadores. Nós também somos falhos. Nós também precisamos da graça de Deus todos os dias. Nós não estamos imunes ao pecado, porque confessamos Cristo Jesus como Salvador. Lembre-se do que Paulo nos diz nas suas cartas. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Por isso, olhando para o Evangelho de João, eu vejo um Jesus justo, fiel, verdadeiro, Salvador. E é por isso que eu gosto tanto desse Evangelho. Não vejo um Jesus omisso e não vejo um Jesus legalista. Eu vejo o reino de Deus completo nesse Evangelho, onde aponta aonde nós pecadores precisamos consertar. E ao mesmo tempo aponta para qual caminho que nós devemos percorrer para sermos alcançados por essa graça, esse amor. Espero que esse vídeo possa edificar a sua vida. E se você está afastado dos caminhos do Senhor, não é tarde para retornar. Será tarde quando a igreja for arrebatada, quando o Espírito de Deus não habitar mais entre nós. Mas ainda estamos vivendo no tempo da graça e da misericórdia de Deus. E é por isso que eu deixo meu convite para você pegar o retorno e voltar para os caminhos do Senhor. Que Deus possa tocar na sua vida, no seu coração. Procure uma igreja, se reconcilia com Deus, se reconcilia com Jesus. Todos nós aqui somos imperfeitos, todos nós somos merecedores, procuradores da graça de Deus, e Deus ainda está com os braços abertos para todos nós. Que Deus possa vos abençoar, e a gente se encontra aqui no próximo vídeo para a honra e glória do nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.